Nosso objetivo aqui é apresentar o roteamento direto usando IPv6. Vamos dar um exemplo aqui através de alguns slides, depois a gente mostrar como funciona, né, usando o Packet Tracer. Esse aqui vai ser o ambiente em que nós vamos trabalhar. Nós vamos tentar mostrar para vocês como funciona o roteamento direto no IPv6, né, dando um ping dessa máquina para o servidor, né, um ambiente aqui entre uma comunicação entre máquinas na mesma rede, logo usando roteamento direto. Se a gente estivesse utilizando uma comunicação aqui entre essas redes diferentes, né, o roteamento que seria utilizado seria o roteamento indireto, mas nosso caso aqui é mais simples, é uma comunicação que envolve só máquinas da mesma rede. Só lembrando aqui, né, do roteamento direto, como funcionava lá no IPv4. No IPv4 a gente tinha a requisição ARP, que era utilizada para quando a gente precisava identificar o endereço de enlace da máquina do destino, a gente recorria a ela para obter esse endereço de enlace, né, o endereço MAC aqui na rede Ethernet, por exemplo. No IPv6, né, ao invés de utilizar a requisição ARP, a gente vai ter o protocolo NDP, né, de Neighborhood Discovery Protocol, o protocolo de descoberta de vizinhança. Então, ao invés de utilizar uma requisição ARP, que é uma requisição que não era uma requisição nativa do IPv4, é uma requisição utilizada por outros protocolos também, agora no IPv6 a gente só vai ter IPv6. Como a gente não tem mais broadcast no IPv6, né, e a requisição ARP utilizava broadcast para fazer a descoberta do endereço MAC do destino, aqui a gente vai ter, né, o endereço multicast especial, conhecido como Solicited Node, para fazer, né, uma coisa semelhante ao que faz a requisição ARP. Lá no site do IPv6BR tem uma apostila do IPv6, né, e aqui eu recortei um slide lá dessa apostila que mostra o funcionamento desse protocolo de descoberta de vizinhança. Por exemplo, esse cara aqui está querendo se comunicar com essa outra máquina aqui. Aqui estão os endereços IPv6, endereço MAC, endereço IPv6 do destino, endereço MAC. E aqui a gente tem o protocolo de descoberta de vizinhança em ação, tá? Esse protocolo de descoberta de vizinhança é uma mensagem SMPv6. A primeira mensagem que vai, que é semelhante àquela ARP request, é uma mensagem chamada Neighborhood Solicitation, que tem type 185 ou em hexadecimal 87, que é como a gente vai identificar lá os nossos slides. E nessa requisição a gente tem o endereço IP, né, da origem, e no destino, os endereços do destino, a gente coloca os endereços multicast. Esse endereço multicast aqui é o endereço específico para esse tipo de requisição, que é o Solicited Node, né, que a gente preenche aqui os últimos 24 bits ó, com o endereço, com os últimos 24 bits do endereço IP do destino. Da mesma forma que o endereço de enlace aqui, ó, da requisição, é preenchida com o endereço multicast de enlace, ó, que tem esses três primeiros bytes aqui, ó, sempre com essa identificação. E lá nos últimos 24 bits, né, a gente tem os endereços, ó, IPs, né, os últimos 24 bits do endereço IPv6 aqui. Então, o objetivo dessa requisição é saber quem é o endereço MAC, né, desse IP aqui, né. Então, é enviado uma solicitação para todo mundo dessa rede aqui, perguntando quem tem esse IP aqui, e quem tiver responda com seu endereço MAC, que é o que a gente precisa para montar um pacote lá e transmitir. Quando a gente manda aquela requisição, né, Neighborhood Solicitation, né, ela é respondida com a Neighborhood Advertisement. Ó, o type lá da Solicitation era 185, a resposta vai ser 186, né, o hexa 88, que é como a gente vai mostrar lá nos nossos slides. Ó. Tem origem e destino, né, da solicitação, e a partir dessa resposta aqui, o transmissor lá, né,
que essa máquina aqui pode montar o pacote por completo e soltá-lo na rede. Aqui no nosso exemplo, né, esse ambiente aqui, a gente vai fazer uma transmissão do PC0 por server 0 e vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão aí. Então aqui nesse cara a gente vai dar esse comando aqui, ó, ping 2001.22.2.1, né, que é o endereço do servidor. E quando esse cara der um enter aqui, o TCP/IP vai montar esse pacote aqui embaixo, né, o pacote do ping, que é a mensagem CMP echo request. O type dela no CMP v6 é 80, certo? Em hexadecimal. E quando ele for montar esses dados aqui do pacote para ser transmitido, ele vai montar, né, os endereços IPs lá na camada do IPv4, vai montar as informações da camada de enlace e vai montar, né, as informações da camada ICMP, que também é a camada de rede. O endereço IP de destino desse pacote, ó, de onde é que ele vai tirar? Né? Ele vai tirar do próprio comando que o cara deu. Deu esse comando aqui, ping 2021, né? Essa máquina que eu precisar, que ele está montando esse pacote, pega essa informação, coloca aqui no IP de destino, né? Ou seja, o que vem para cá é o que a gente obteve lá da aplicação. Pode ser o ping, pode ser um browser acessando o servidor web, pode ser um cliente de correio acessando o servidor de correio, né? Seja o que for, né, ele vai trazer aqui para o IP de destino. O IP de origem, né, e o MAC de origem são informações da própria máquina, do PC0. Então, facilmente ele obtém, né, essas informações aqui da origem, né, a partir de sua configuração de rede, certo? Agora, o MAC de destino é que é o problema, né? É que é a nossa interrogação. A princípio, né, a gente não tem como descobrir qual é o MAC desse cara aqui, ó, do servidor. Né? Lá no IPv4, quando ele tinha esse problema para resolver, ele soltava uma requisição chamada de ARP request, que era respondida com ARP reply. Aqui a gente vai mandar uma solicitação, né, uma neighborhood solicitation, que faz parte do protocolo de descoberta de vizinhança. Então, como é que a gente vai descobrir esse endereço MAC aí do destino, né? Aí, lembrando, né, a gente antes usava a requisição ARP para isso, no IPv6 a gente vai usar o protocolo de descoberta de vizinhança. Então vamos usar esse protocolo de descoberta de vizinhança, né? A correspondente a ARP request é a neighborhood solicitation. Ela tem um type, ó, 87 em hexa, como vocês viram lá, em decimal corresponde ao 135, né? Então eu vou montar, né, uma requisição para descobrir o MAC, né, desse cara aqui. Qual é a pista que eu tenho que dar para esse cara, que eu quero saber o MAC dele, né? A pista que eu tenho para ele, né, que eu vou mandar essa mensagem que vai para várias máquinas aqui dessa rede, né? A pista que eu vou dar para esse cara, né, que eu estou querendo falar com ele, que eu quero o MAC dele, tá aqui, ó. Lá na Neighborhood Solicitation, no IP alvo, eu identifico quem é a máquina de quem eu quero o endereço MAC, tá? Então eu vou soltar uma mensagem dessa que vai bater aqui em todas as máquinas da rede, como se fosse um broadcast, mas é multicast aí nesse caso. E aí eu tenho nessa Neighborhood Solicitation o MAC de origem do PC0, né? O type aqui do protocolo vai ser 86DD, porque aqui ele está indicando que na próxima camada, né, o que vem é o IPv6. No MAC destino, eu vou utilizar esse endereço aqui do multicast, ó, que tem essa parte aqui sempre com essa identificação. Nos últimos 24 bits, eu vou retirar lá dos últimos 24 bits do IP de destino. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui. O IP de origem é o IP do PC0, né? E o IP de destino lá no cabeçalho base do IPv6, né? Eu preencho com esse endereço de multicast aqui especial, que eu chamo de solicited node, e nos últimos 24 bits eu preencho com o endereço, com os últimos 24 bits, né, do IP de destino. O type dessa requisição, como a gente já falou, 87 em hex e 135 em decimal. Então, ó, na camada de enlace,
o MAC de destino é setado com o endereço multicast, né, começando com 3333FF, somando os 24 bits lá do endereço IP de destino. No cabeçalho base do IPv6, né, que é essa parte aqui, ó, a gente vai colocar, né, no endereço multicast especial, chamado de Solicited Node, né, e que começa com FF021FF, né, eu vou colocar no final os últimos 24 bits do endereço IP do destino. E na mensagem CMP, né, eu vou colocar o type 87 e o IP alvo, que vai fazer com que o cara lá no destino saiba que a conversa é com ele, né? Como é que ele sabe que o cara está querendo saber o MAC dele, né? Porque aqui pelo type da mensagem CMP, né, é uma mensagem que está dizendo para ele, ó, eu quero saber o seu MAC, né? Neighborhood Solicitation. Aquela Neighborhood Solicitation vai ser respondida com essa mensagem aqui, ó, Neighborhood Advertisement. Eu mandei a Neighborhood Solicitation para pedir o MAC, né, desse cara aqui, ó, que é o servidor, né, para colocar esse MAC que eu vou descobrir aqui nessa interrogação. Essa é a minha questão, isso que eu quero descobrir. Então, quando eu perguntei para ele, né, qual era o MAC dele, ele vai me responder, ó, com a Neighborhood Advertisement. Quando ele me responde, né, ele me informa aqui o MAC dele, né, o MAC dele aqui, ó, do servidor. Estou colocando só o finalzinho, tá, do endereço MAC, né, ele tem 6 bytes, né, mas eu estou colocando só os últimos 2 bytes aqui, ó. Então, eu estou setando aqui, ó, o endereço, né, só o finalzinho do endereço MAC, só o finalzinho do endereço MAC de destino, que é o endereço MAC aqui do PC0. O IP de origem é o IP do servidor aqui, na resposta, né, que ele está respondendo para o PC0. O IP de destino é o do PC0, para quem ele está respondendo. E o type aqui da mensagem CMP é 88 em hexa e 185 em decimal, né? Para evitar que quando eu for transmitir de novo para o servidor, eu precise fazer essa requisição, né, de descoberta de vizinhança, eu posso guardar, né, o que eu descobri, né, que é o MAC do servidor. Posso guardar esse MAC aqui na tabelinha, que a gente chama de tabela do cache da vizinhança, como a gente tinha o cache do ARP no IPv4, para evitar, né, nas próximas transmissões, quando eu tiver essa interrogação para resolver, primeiro eu vou logo no cache de vizinhança para evitar, né, perder esse tempo aqui com as Neighborhood Solicitation e Neighborhood Advertisement, tá? Se eu quiser ver o cache lá na máquina Windows ou no prompt de comando, eu posso dar esse comando aqui, netshow interface pvc show neig, que é de neighborhood, que é de vizinhos, né? Após a Neighborhood Advertisement, o PC0 obtém o endereço de destino, certo? A resposta aqui, ó, do advertisement, ele mandou, né, o MAC dele. Então, o que eu faço? Pego esse MAC dele e coloco aqui e resolvo minha interrogação. Feito isso, eu posso soltar esse pacote na rede, certo? E ele vai ser respondido com a echo reply, tá? Essa mensagem do ping aqui que eu estou enviando é uma echo request que vai ser respondida com a mensagem echo reply. A echo request aqui é type 80, a echo reply vai ser type 81 em hexa, né? Então tá aqui a resposta do ping, ó. A resposta do ping, né? Eu tenho lá os endereços, né, trocados, e o type da mensagem CMP é 81, certo? Então o roteamento direto é bem simples no IPv6. Se a gente já conhece como é que isso funciona no IPv4, né, a gente associa facilmente, né? E quem vê aqui como é que funciona o roteamento direto também vai entender como é que funciona no roteamento indireto, né? Qual é a diferença do roteamento direto para o indireto? É que nessa solicitação aqui do MAC para o servidor, né, quando eu estiver usando o roteamento indireto, eu não vou pedir, né, o MAC aqui do servidor lá da outra rede com quem eu quero falar. Eu vou pedir o MAC do roteador que está aqui na minha rede local, que é o meu default gateway, tá? Para fazer aquela comunicação. Então,
lá no roteamento direto do IPv4 é assim, aqui a gente também vai fazer da mesma forma, né? Então, vamos mostrar lá no com o Packet Tracer, né, como é que funciona esse roteamento direto aí que a gente mostrou com os slides, né? Eu disponibilizei aqui lá no meu site, né, essa configuração aqui, tá? Se alguém quiser utilizá-la, então é essa configuração que eu vou utilizar para mostrar para vocês como é que funciona o roteamento direto no IPv6, tá? Então vamos lá usar a configuração que a gente já tem pronta aqui para isso. Vamos colocar aqui o Packet Tracer em modo de simulação para a gente conseguir ver os pacotes passando e analisá-los, né? E vamos fazer a comunicação, né, do PC0 com o servidor, tá? Então a gente tem aqui, ó, dois pacotes, né, prontinhos para sair ali, ó. O primeiro pacote é um pacote NDP, que é o pacote de descoberta de vizinhança, e depois vai sair um pacote CMPv6, que é o ping, né, que vai até o servidor, né? Mas primeiro ele tem que descobrir o MAC do servidor ali para fazer a montagem do pacote completo. Só após é que ele vai conseguir montar esse pacote aqui e soltar na rede. Então vamos deixar esse pacote ir embora, né? Para a gente dar uma analisada ali no switch. Ó. Então o que está aqui no switch é o pacote de descoberta de vizinhança. Se a gente for olhar os detalhes aqui desse pacote, ó, o que a gente vai ter? Conforme a gente falou, o MAC de origem é o 44E48, né, que é o MAC do PC0. E no MAC de destino a gente tem aquela parte fixa do multicast da camada de enlace aqui, que é o 3333FF. E nos últimos 24 bits a gente tem o endereço, os últimos 24 bits do IP de destino. O type aqui é 86DD. Esse type 86DD significa que aqui na próxima camada o que vem é o IPv6, tá? No cabeçalho base do IPv6, ó, o que a gente tem? A gente tem, ó, IP de origem 2022, né? IP de destino, aquele endereço que a gente falou, que era o Solicited Node, né? Que vem sempre com essa parte fixa aqui. E nos últimos 24 bits ele preenche com os últimos 24 bits aqui do endereço IP de destino, tá? Então esse aqui é o cabeçalho base do IPv6, ó, versão, né? Traffic Class, fluxo dos pacotes aí, né, que a gente tem agora identificados, né? Aqui é o tamanho total do pacote, né? Aqui a gente tem o tamanho da área de dados, desculpa, que é o payload length, né, que é o tamanho da área de dados. Aqui é o protocolo que vem aqui, ó, na próxima camada, né? Diferente lá do IPv4, né? Aqui a gente pode encadear um cabeçalho de extensão, né? Aqui a gente tem o Rope Limit, né? Que é o TTL lá do IPv4. Então aqui no source IP a gente tem lá o IP do PC0 e IP do multicast relacionado com o IP de destino. Lá na requisição ARP, né, o IP de destino era que dava a pista, né, para o cara saber que a conversa era com ele. Aqui também tem algum canto que tem o IP de destino. Onde é que está esse IP de destino? A gente já viu que não está aqui no cabeçalho base, né? Onde é que está? Está na mensagem, ó, ICMP, tá? A mensagem ICMP, ó, com type 87, né, que é a Neighborhood Solicitation, ele tem o target address, né, que é o IP-alvo. O IP-alvo ele diz, né, que ele quer saber o MAC desse cara aqui, ó. É aqui que ele dá a pista para o servidor saber que a conversa é com ele, né? Então aqui é a mensagem ICMP. Então essa mensagem ICMP, né, que é a Neighborhood Solicitation, vai ser respondida com o quê? Primeiro, né, a gente vai ver que ela vai funcionar, né, com uma mensagem de broadcast, ó, vai para todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui vai descartar, certo? Vai ver que essa mensagem não é para ele, com exceção aqui do servidor, ó, que vai ver, opa, essa conversa aqui é comigo, né?
Então eu vou pegar esse pacote aqui e vou responder. Vou responder com o quê? Com a neighborhood advertisement, né? Então a resposta aqui da neighborhood solicitation chega aqui nos Macs, né? Já estão os Macs mesmo das máquinas, não tem mais multicast aqui no meio, né? O type aqui da camada de enlace aponta para a próxima camada com 86DD dizendo que vem aqui é o IPv6, né? Aqui versão, traffic class, né? O fluxo aí dos pacotes, né? Indicador de fluxo. Aqui é o tamanho da área de dados desse pacote, né? O protocolo da próxima camada aqui, no caso ele está apontando para o IPv6, Hope Limit, IP de origem e IP de destino. Vê que aqui ó, eu já tenho o que eu queria saber, né? Que era o MAC do servidor, certo? Mas ele também vem preenchido, né? Na resposta, né? Na neighborhood solicitation que está chegando para mim, né? Então, essa neighborhood solicitation, ela vem com o type 88, né? Em resposta ao 87 lá do neighborhood solicitation. Então, quando esse pacote chegar lá no PC0, né? Finalmente ele vai poder responder resolver a interrogação, que era saber qual era o MAC desse cara aqui, e aí ele monta o pacote por completo. Se a gente for olhar esse pacote aqui por completo, ó, o que a gente vai ver? Que é o pacote do ping, né? Os endereços MAC aqui estão apontando, né, para os endereços fim a fim, né? Já não tem mais endereço multicast. Aqui é o type que aponta aqui, que vem aqui na frente é IPv6. O tamanho da área de dados aqui aumentou, 123. O que vem aqui na próxima camada é o ICMPv6. O Hope Limit, que semente ATTL, está 255. O Source IP é 2, né, que é o do PC0. E o Destination é o 1, que é o servidor. Tá? Lá no type do ICMP, né, que aqui é a Echo Request do ping, a gente vai ver que o type é 80. Tá? E essa requisição, que é a Echo Request, vai ser respondida com a Echo Reply. Vê que aqui agora a mensagem vai ser só para essa máquina aqui específica e somente ela, claro, vai responder. Com o ICMPv6 Echo Reply, que a gente pode olhar aqui, ó, e tem lá, né, os endereços MACs destino PC0, para quem eu estou respondendo, source do servidor, que é quem está respondendo a Echo Reply, aqui o IPv6, cabeçalho base, né, IPv6, continua apontando aqui para o protocolo ICMPv6 lá na próxima camada, o type do ICMPv6 aqui, né, cuja Echo Request era 80, né, ele aqui na Echo Reply está com type 81. Vê que aqui no IPv6 o negócio é mais organizado, né? Lá no IPv4 a gente tinha Echo Request com type 8 e resposta com type 0, um negócio meio maluco, né? Aqui você vê que o negócio já está mais organizado, certo? Então, é isso, né? Para enviar uma transmissão, antes, se eu não tiver em cache de vizinhança o MAC desse cara, eu tenho que fazer uma requisição ARP e depois de obter, né, uma requisição Neighborhood Solicitation, após eu descobrir o MAC desse cara, eu monto o pacote lá com o endereço MAC dele e resolvo, certo? Então, é isso. Obrigado e tchau.